Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Nesse primeiro dia do ano, renovando as nossas esperanças, renovando toda a nossa vontade de crescer na presença do Senhor, eu quero compartilhar com você um texto bíblico. Por alguns instantes eu quero meditar com você. Provérbios 15:33 diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Diante da honra vai a humildade. Eu quero pensar juntamente com você sobre o seguinte tema: com Deus, o futuro começa agora. É natural que na virada do ano, nos últimos dias do ano, no início do ano novo, as pessoas se predisponham a viverem uma mudança na sua vida, de todas as formas possíveis. As pessoas querem melhoria na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, na sua vida financeira, familiar, enfim, em todas as instâncias possíveis. Mas só pode existir mudança quando ela vem de dentro para fora. Quando eu falo para você que com Deus o futuro começa agora, porque é no momento da sua decisão que o seu futuro começa a fluir. A partir do momento que você decide mudar, as coisas já começaram a mudar para você. As coisas já começaram a mudar no seu mundo significativo. Mas se porventura você é daqueles que estão agarrados às lamentações, eu quero dizer a você que as lamentações fazem parte do passado. Quando as pessoas começam a lamentar, quando tiveram um tipo de experiência nociva, alguma coisa que não foi agradável, alguma coisa que lhes machucou, e as pessoas trazem como que uma melancolia sobre suas vidas, e o tempo todo as pessoas se reportam ao passado com as suas lamentações. Lamentar não vai trazer um futuro melhor para você. Lamentar, por pior que tenha sido a sua vivência, a sua experiência, por mais danoso que tenha sido aquela coisa que tenha atacado, atingido a sua vida, a sua experiência, o fato de lamentar não te trará um futuro diferente. É preciso meditar. Se eu quero um futuro melhor, eu preciso fazer melhor o meu presente. Deus, ele nos orienta a sempre olharmos para frente. Deus tem sempre motivações, Deus tem respostas, Deus tem os porquês, os praquês da vida. Deus sabe cada coisa que nos acontece e por que nos acontece. Nenhuma das coisas que nos acontece é sem nenhum propósito. Quando nós pensamos que Deus nos orienta a sempre olhar para frente, nós podemos olhar para o povo de Israel, para o povo de Deus no passado, e podemos contemplar a palavra de Deus quando Moisés e todo o exército do Senhor estava diante do Mar Vermelho. E o Senhor diz para Moisés: porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ninguém marcha para trás, só se marcha para frente, só se marcha avançando, só se marcha na direção da conquista. Quando nós queremos algo de diferente em nossas vidas, nós precisamos atentar para o que Deus nos orienta. E o que Deus nos orienta? A sempre olharmos para frente. O próprio Senhor Jesus falou o seguinte: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, aquele que fica lamentando, aquele que fica olhando as coisas passadas, aquele que está firmado, aquele que está pautado no passado, esse não anda. Esse não pode esperar algo de diferente, porque ele está preso ao seu passado. Ele está trazendo consigo uma gama de peso, de derrotas, de insatisfações, e isso não trará um futuro precioso, não fará com que as coisas sejam diferentes no futuro próximo, no futuro médio ou no futuro a longo prazo. Quem teme ao Senhor se firma nas suas promessas. Geralmente as pessoas se pautam muito, as pessoas se pegam muito de acordo com as suas vivências, de acordo com as coisas que lhes aconteceram. Isso causa nas pessoas ou uma sensação de pânico, de medo, de insegurança, ou mesmo em algumas pessoas mais atrevidas, mais jogadas, isso impulsiona as pessoas a arriscarem mais.
Há um adágio popular que diz que quem não arrisca, não petisca. Mas quando se trata de uma vida, quando se trata de algo mais concreto na presença do Senhor, não é arriscar. Isso chama-se investimento. Investir na visão do Senhor para as nossas vidas. Investir no que Deus tem para as nossas vidas. Em 2023, antes de tudo, acreditar que Deus tem o melhor para cada um de nós. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, diz a palavra do Senhor. Por isso que todo aquele que teme ao Senhor precisa se firmar nas promessas do Senhor. Por mais improváveis que elas sejam, existem promessas que precisam estar no âmbito entre você e Deus. Existem coisas que Deus fala exclusivamente para você e que somente você é capaz de acreditar. Ninguém mais, nenhum outro ser humano, nenhum outro ouvido é capaz de assimilar aquilo como algo possível, como algo patente, como algo palpável. Mas a fé, a substância daquilo que nós cremos e esperamos no Senhor, nos faz crer, nos faz ver, nos faz pegar naquilo que outras pessoas jamais poderiam imaginar. O temor do Senhor instrui no uso da sabedoria. O que é que você entende como sabedoria? Há muitas pessoas que dizem assim, fulano ou fulana, irmão fulano, irmã fulana, ou alguém da família, é uma pessoa sábia. A sabedoria, ela só se processa, ela só se demonstra quando nós podemos exemplificar na vida das pessoas conceitos, quando nós podemos olhar para as pessoas e ver materializado na sua conduta, na sua ética, aquilo que nós chamamos de sabedoria. Sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Você sabe que a palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que à medida em que eu vou temendo ao Senhor, não tremendo, não tendo medo, mas à medida em que eu vou respeitando a palavra de Deus, à medida em que eu vou vivendo a palavra de Deus, eu começo a praticar obras, falar palavras, ter situações totalmente diferenciadas na presença do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós queremos ser pessoas sábias, nós precisamos praticar o temor ao Senhor. Estamos começando um ano diferenciado. Você precisa assimilar para você o que Deus tem de melhor. Quais são os propósitos de Deus na sua vida? Todo propósito de Deus é precedido por um desafio. Deus tem um propósito para cada um de nós, mas Ele nos dá ao mesmo tempo desafios. A vida é feita de etapas. Se você se pautar, se você tomar como referência apenas o que você vivenciou em 2022, 2021, ou mesmo no início da pandemia, ou em outras eras da sua vida, possivelmente você vai ter dificuldade em olhar para frente. Mas se você começar a olhar para o Senhor, se você começar a se pautar na palavra do Senhor, acreditar naquilo que a palavra do Senhor instrui, você tem tudo para fazer um 2023 totalmente diferente. Um 2023 mais que abençoado na presença do Senhor. O humilde, segundo a palavra do Senhor, ele é honrado pelo Senhor. Olha o que diz o texto que estamos tomando por base, Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. O temor do Senhor, à medida em que eu temo ao Senhor, eu sou instruído em como eu vou usar a sabedoria, tendo por base que a sabedoria é o que nós aprendemos e praticamos. O que eu aprendo e retenho, isso não é sabedoria, é conhecimento. Mas o que eu aprendo e eu distribuo, o que eu aprendo e eu invisto no reino, o que eu aprendo e eu expando no reino, isso é sabedoria. Claro, quando eu me refiro ao que eu aprendo e pratico, de acordo com as normas da palavra de Deus, de acordo com a nossa regra de fé e prática. O humilde, ele é honrado pelo Senhor. Diante da honra vai a humildade. Querido irmão,
Querido irmão, se você quer um 2023 diferente, seja antes de tudo uma pessoa humilde. A pessoa humilde, ela tem a capacidade de ouvir mais do que o que ela fala. Ela tem a capacidade de estudar muito mais do que aquilo que ela avalia em primeira mão. Muitas vezes erramos quando nós nos colocamos diante de situações, quando visualizamos pessoas, coisas, situações e tiramos as nossas próprias conclusões. E, de alguma maneira, nós nos tornamos juízes sobre essas pessoas. Mas à medida em que nós acreditamos no poder de Deus, à medida em que usamos a sabedoria faz com que nós sejamos, antes de tudo, pacíficos. Antes de tudo, a sabedoria nos leva a ser pessoas que esperam inteiramente na graça e no poder do Senhor. Esperam na manifestação do Senhor. Tem pessoas que se desesperam diante de alguns fatos, diante de algumas situações de dificuldade. Existem pessoas que se sentem na obrigação de fazer alguma coisa. E muitas vezes o silêncio, muitas vezes o não fazer é demonstração de sabedoria. Por exemplo, você está em uma situação, está em determinado lugar em que as pessoas estão com o sangue fervendo, as pessoas estão irrequietas, as pessoas estão preocupadas, estão num frenesi muito grande. E de repente alguém te agride verbalmente e você se sente na obrigação de responder à altura, porque você aprendeu que você não pode levar desaforo para casa. E aí você esquece do que o Senhor Jesus falou: se alguém te fere em uma face, oferece também a outra. Você esquece que o Senhor Jesus disse: se alguém te obrigar, não te convidar, te obrigar, ninguém faz nada obrigado de bom grado. Ninguém faz nada obrigado sorrindo. Por isso que é uma obrigação. Por isso que é visto como uma punição, como algo que é questionável, como algo que não é satisfatório. Jesus disse: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Porque antes de tudo, Jesus sempre acreditou nos seus discípulos. Ele acredita que dentro de você existe a manifestação do Espírito Santo que ele mesmo deu. E que esta manifestação é capaz de fazer com que você tenha autocontrole, domínio próprio, que é fruto do Espírito de Deus que vive dentro de você. Mas para concluir, o humilde ele é honrado pelo Senhor. Diante da honra vai a humildade. Se você inverter, se você primeiro quiser ser honrado para depois ser humilde, você precisa voltar para o ano de 2020, para o ano de 1940, você precisa voltar para o passado. E possivelmente você vai dizer que é impossível voltar ao passado a não ser na imaginação. Mas você pode avançar para o futuro. E o futuro se faz quando nos colocamos na presença do Senhor, admitindo, recebendo a palavra do Senhor, quando nos diz: o temor do Senhor é a instrução, o temor do Senhor é a orientação para o uso da sabedoria. Quanto mais você temer ao Senhor, quanto mais você honrar ao Senhor, quanto mais você amar ao Senhor, você vai descobrir que Ele vai instruir você a usar a sabedoria em toda e qualquer circunstância. E diante da sua humildade, ou juntamente com a sua humildade, Ele estará honrando você. Para concluir, os sonhos se tornam realidade à medida em que nós confiamos no Senhor e praticamos a sua palavra. Ele promete honrar aquele que o honra. Ele diz: eu honro os que me honram, e aqueles que me procuram me encontrarão. O homem, quando faz uso da prática e pratica a sabedoria, quando o homem faz uso da sabedoria, pratica esta sabedoria, ele começa a descobrir que o temor do Senhor, o respeito ao Senhor, a sabedoria que lhe vem é algo que já está dentro dele. Não é algo que surgirá depois, mas é algo que faz parte da sua estrutura, posto que dentro deste homem existe o Espírito de Deus, o Espírito de verdade ou da verdade, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Com Deus, o nosso futuro começa
agora, mas depende de você. Tudo na vida depende das nossas decisões. Nós somos frutos das nossas decisões. Se você decide ter um 2023 diferente, o seu futuro já começou. Se você decide fazer e ser alguém diferente, o seu futuro já começou. Mas se você tem o desejo ou o afã de praticar as mesmas coisas que foram praticadas até o dia de ontem, lamentavelmente eu preciso te dizer que você está preso ao seu passado. Eu quero pedir a você a permissão de orar por você. Pedir ao Senhor que você possa entender que o seu futuro começa agora, na decisão de mudar. Você não precisa nem mudar agora. Você precisa tomar a decisão de mudar, porque Ele coloca em nós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Baixe a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos, porque o nosso futuro já começou. Te agradecemos pela Tua sabedoria. Pedimos, ó Deus, que Tu estejas orientando o Teu povo. Pai, retira de dentro de nós, a começar por mim, ó Deus, retira de dentro de nós aquilo que não é Teu. Toda e qualquer coisa, toda e qualquer manifestação, todo e qualquer desejo de aparecermos, todo e qualquer desejo que nos traga vanglória diante de quem quer que seja, Senhor, que nós nos esvaziemos de nós mesmos. Enche-nos cada vez mais com o fruto do Espírito, enche-nos cada vez mais com a Tua palavra. Pai, que Tu cresças em nossas vidas, que diminuamos, mas que o mundo possa ver Cristo em nossas vidas. Obrigado, porque contigo, ó nosso Deus, o nosso futuro já começou. Por isso te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique na paz. Deus te abençoe.